Fala pessoal, então vamos continuar aqui com nossos vídeos. A ideia agora é a gente tentar colocar um slider para poder configurar o volume dessa música de fundo, né? A gente já tem uma música de fundo, ela já está persistente, né? Ela troca de cenas, ela se mantém. O que eu quero arrumar também é isso daqui, olha. Quando bater o inimigo, acho que é bom ter um barulhinho, né? E aí eu cacei, achei um sonzinho aqui. Eu vou colocar o link na descrição. Eu já vou trazer ele para cá. Que é esse som aqui, ó. Eu acho que ele fica bem legal. Ah, eu já tinha colocado ele. Ah, tá, eu já tinha colocado ele aqui. Então deixa eu apagar esse duplicado aqui. Tá, eu fui lá no Free Sound, eu coloquei lá, eu não lembro a palavra-chave que eu coloquei, eu fui lá, Damage, alguma coisa assim. Cacei aqui e cheguei nesse aqui, ó. Esse aqui que é o somzinho, tá? E aí eu vou e deixo ele disponibilizado também, esse link para vocês. Beleza? Bom, então já vamos colocar esse som aqui, que eu acho que ele é mais fácil da gente arrumar. Vamos colocar ele, eu não sei se a gente põe ele no player, deixa eu pensar aqui qual vai ser o mais adequado. Ou se a gente coloca no inimigo. Aliás, vamos ver, é porque em sala a gente fez o dano de uma forma. Deixa eu ver aqui o script player e deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que foi aqui no player que a gente está fazendo o dano. Aqui, ó, taking damage. Beleza, a gente faz aqui no player mesmo. Já tem essa funçãozinha que cuida do dano, né? Então, maravilha. Então, ou seja, vamos colocar aqui um audio source no player. Audio source. Audio source. Esse audio source aqui eu vou chamar ele de audio source DMG, de dano, né? Ele vai ter aqui o dano que a gente vai colocar no player. Então vamos lá. Já vou buscar aqui audio source damage igual a get component audio source. Já vamos aqui no nosso prefab do player, né? Vamos aqui no prefab. Espera ele carregar. Prefab do player. E vamos adicionar aqui um audio source e vamos colocar esse clipe aqui, ó, audio environment sounds e esse cara aqui, ó. Deixa eu certificar aqui ele mesmo, acho que esse 535 aqui. É isso mesmo. Beleza, tá? Desliga o Play on Awake, certo? E agora vai ser bem tranquilo, tá? Vamos aqui no script e pega o corpo rígido, não, tô viajando, aqui, ó. Tá tomando dano, seta animação, chama o processando a vida. Eu acho que a gente pode fazer isso antes daqui, ó. Antes de processar a vida. A gente faz assim, ó. Audio, a gente usa aquele play clip at point. Ponto play clip at point. E a gente vai passar aqui, ó, o audio source damage ponto clip, que é onde tem a referência para o som que a gente quer. E a gente coloca aqui agora o local. Vai ser o local do próprio player, né? Transform.position. Tá, já vamos testar isso aqui agora. Antes da gente fazer o slider. Essa é a vantagem do prefab, né? E agora os players pelas outras cenas também eles vão ter esse som já vai pronto. Aí, maravilha. Nossa, ficou melhor do que eu esperava. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Sensacional isso aí. Legal, legal, legal. Maravilhoso. Agora vamos para o nosso sliderzinho. Vai ser bem simples, tá? Eu não preparei nada muito doido aqui não, é só um Hello World aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma outra cena. Eu vou duplicar essa daqui, esse menu principal, eu vou duplicar essa cena. E eu vou chamar de menu config. Menu config. Tá? Então, vamos abrir ela vai estar obviamente idêntica, né, porque eu acabei de duplicar. E
vou deixar a mesma imagem, tá? E aí depois vocês podem colocar uma imagem diferente, faz alguma outra coisa aqui, caso você queira caracterizar. Eu vou pegar aqui do título e vou mudar. Eu vou chamar de áudio, ele não tem acento a fonte, tá? Áudio config, sei lá, áudio config, tá? No painel aqui, no panel, eu vou deixar um único botão. Aliás, eu vou tirar esses botões e a gente vai usar o slider, né? Isso é o slider, não é botão. Então, beleza, tá? Tá aqui o painel menu inicial, tá aqui o título, certo? Nesse painel aqui, como filho dele, eu vou adicionar um slider. Então, UI slider, certo? E ele já vem todo doidão aí por causa do tamanho aqui, né? Que o pai que está controlando, né, aqui as coisas. Então vamos fazer ele não controlar a altura nem a do pai aqui. Como eu vou ter só um componente, né? Deixa eu aumentar esse painel aqui para ver como é que ele vai ficar. Assim. Tô mexendo no painel. Aqui. O slider é o problema que ele vai ficar usando aqui. Middle center. Se a gente for pro jogo e der um play nisso daqui, tá super distorcido, né? Essa informação aqui, ó. Tá. Deixa eu só ajeitar ela aqui para ela ficar mais. Não, tem um aqui, middle center. Deixa eu tirar todas essas informações aqui. Desligar o Vertical Layout Group um pouquinho. Deixa no slider aqui. E vamos ajustar o tamanho dele. Deixa eu dar um reset aqui. O que vai acontecer? Tá, resetei o tamanho dele. Deixa eu resetar também aqui. Não. Tá, tô por um. Deixa sem Vertical Group e agora sim eu vou adicionar um UI para ele vir bonitinho. Porque essa questão do Vertical Group aqui, a gente pode até tirar ele, tá? Porque só vai ter esse slider mesmo, tá? Não vai ter, nós não teremos outros elementos aqui. Então posso até tirar o painel, e no próprio Canvas eu já vou adicionar o slider. Vai ser melhor assim, slider, tá, beleza, bem mais interessante. Vou chamar aqui, ó, audio slider, certo? Porque eu quero controlar só o áudio aqui, tá? Agora sim a gente pode mexer um pouquinho aqui na escala dele. Eu vou dobrar aqui, ó, vamos 3 e 3. Beleza, tá? Agora é o seguinte, pessoal, assim como a questão do botão, tá? Você tem que trazer a sua arte, né, de algum outro lugar, né? Ou a gente busca na internet, ou você faz a sua, enfim. Mas qual é do slider aqui, né? Ele tem um componente slider, que é o que a gente precisa para a gente poder achar isso aqui, ó. Os valores, tá? Então ele vai de 0 até 1, beleza? Mas você pode manipular isso aqui. Eu quero fazer o valor máximo ser 3, tá? Você pode controlar até onde ele vai. Ele no de 0 a 1 já está casadinho com o nosso som. Porque se você vier aqui no nosso Audio Manager, o volume é de 0 até 1, onde 1 é 100%. Inclusive, eu tenho que tirar esse Audio Manager aqui, né? O Level Manager a gente pode deixar, porque eu vou usar ele para poder voltar. Inclusive tem que pôr um botão aqui. E a gente pode pôr um botão aqui embaixo do slider aqui, tá? Beleza. Então, colocamos aqui o nosso slider, certo? E ele tem algumas coisas que a gente pode manipular, tá? Aqui, ó, esse primeiro componente background é essa imagem aqui, certo? Vou andar com ela para você ver. Tá? Então você pode trocar essa imagem. Ele tem a área field preenchida, certo? E tem uma imagenzinha aqui também, tá? Conforme você vai andando, né? Ele vai revelando uma cor e tem o handle. Handle vem o tratar, né? Que, assim, que é a área que trata o slider, que é justamente essa bolinha aqui, ó. Que ele vai andando para cá. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Apaguei ela. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar ela. Aí, beleza. Tá, então, o que a gente pode fazer para poder começar a brincar? Tá, eu vou fazer o seguinte, ó, nesse background aqui, eu vou pôr o mínimo de coisa necessária, tá, no background. Eu vou colocar a cor dele, tá, que é a cor de fundo, certo? E eu vou deixar um verde, acho que foi verde que eu coloquei, e vou deixar um verde assim mais escuro, tá? Porque, sei lá,
desse jeito. Só que eu vou deixar esse alfa aqui bem apagadinho, tá? Porque qual que vai ser a minha ideia? O que eu pensei aqui? Deixa apagado. Claro que, lembrando, pessoal, vocês podem colocar as imagens que vocês quiserem aqui, tá? Então, eu vou manipular a sua cor. Então, eu vou deixar o alfa dele aqui bem desse jeito, certo? Porque, conforme a gente vai andando, tá, eu vou revelar uma cor sem ser transparente, tá? Para dar a entender que você está aumentando o volume. Então, se você vier aqui, ó, lá ele tá completando agora, certo? Aí agora aqui, nesse fundo, eu vou colocar, na verdade, um verde escuro, tá? Que vai ser aqui em fio, tá? E aqui eu vou deixar o verde bem escuro, mas eu não vou mexer na transparência, tá? Aí agora, o que a gente vai ter aqui no final das contas? Beleza? Ou seja, aquele valor ali, o valor com alfa sem transparência significa que é o valor, né? Então, por exemplo, aqui está no zero, você vai aumentando, 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 até deixar completo. Beleza? Então essa aqui vai ser a minha estratégia. Pronto, esse aqui é meu slider lindão, tá? Beleza, então como é que a gente vai fazer agora, tá? Para lidar com as coisas? O Audio Manager eu vou apagar ele, certo? Não vai ter Audio Manager aqui no Audio Config. Inclusive esse texto aqui eu quero trazer ele um pouquinho para baixo. Audio Config assim, ó. Aqui. Deixa eu mexer no Rect Transform dele. Beleza, aqui. O slider vai estar desse jeito. Beleza, beleza. Então, no nosso Level Manager, vamos ter que colocar um botão, né, para ele voltar. Então, vamos lá. Aqui, a gente pode pôr o botão aqui em cima. Vamos pôr um botão aqui em cima, ó, de voltar. Só com a seta. Eu acabei não procurando uma arte para fazer isso, mas tudo bem. Eu vou colocar um botão aqui escrito voltar e depois em outro vídeo eu coloco uma arte mais bonitinha. Tá? Então, vamos lá. Aqui no canvas principal, certo? Temos background, o título, eu vou adicionar um botão, Button Text Mesh Pro, eu vou chamar de btn voltar, voltar, com o Rect Transform eu vou colocar ele para cá, certo? Para cá, vou expandir ele aqui um pouquinho assim. A âncora dele eu vou colocar no canto esquerdo superior, aqui desse jeito. E eu vou trazer ele aqui mais ou menos para essa distância. E o texto dele vai ser bem simples, vai ser txt text voltar. E aqui vai estar escrito voltar, numa seta assim, ó. Só isso. Beleza. Então tá bom. Agora vamos lá no nosso script audio source, que a gente vai fazer algumas coisas lá. Cadê os nossos scripts? Audio Manager, ops, é Audio Manager, não é Audio Source. Então, aqui, olha, a gente já tem toda a questão do singleton, né? Porque esse cara aqui, ele vai persistir, ele vai exigir em todas as cenas, tá? Então, aqui dentro do start, a gente vai ter que manipular algumas coisas. Então, o que eu pensei em fazer aqui? A gente vai sobrecarregar uma função do Scene Manager, que é o seguinte, para eu saber em qual fase que eu me encontro. Porque na fase principal, tá? Vamos aqui na fase principal. Scenes, no level 1, aliás, menu principal. Aqui, ó, eu não tenho o slider aqui, certo? Então não tem como o Audio Manager caçar um slider aqui, tá? A gente poderia fazer isso por código, serializa ou deixa ele escondido, enfim, tem outras coisas que a gente pode fazer, tá? A estratégia que eu quero seguir aqui é a seguinte. Como a gente começa o jogo sempre pelo menu principal, tá? E esse Audio Manager ele é persistente por todas as fases, aqui no Start foi o seguinte, ó. Scene Manager ponto scene loaded, é isso mesmo? Scene loaded, tá? O que vai acontecer aqui, ó? O Unity, ele não tem pronto uma função assim, ó, void onload scene, que seria ótimo pra gente, ou seja, toda vez que a cena é carregada, a gente poderia usar esse cara, tá? E no Audio Manager, tá, o Start e o Awake serão executados uma única vez, porque só no começo do jogo, depois esse objeto ele persiste, né? Então, qual que é a estratégia que a gente usa? O Scene Manager, ele possui um evento chamado Scene Loaded, tá? E aqui a gente precisa, tá? É um callback, tá? A gente precisa aqui dentro, tá? Colocar qual que é a função que a gente vai utilizar
para tratar toda vez que uma cena é carregada. Então a gente faz isso aqui com o operador de sobrecarga, no C#, que é o mais igual, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o nome de uma função, que é um callback, né? Para quem não sabe, o callback é a ideia de você pegar uma função, armazenar ela numa variável, e aí essa variável vai guardar a função. Toda vez que o evento SceneLoading acontecer, o SceneManager vai chamar a função que está salva no SceneLoaded, beleza? E aí vamos chamar aqui, ó, void onSceneLoad, tá? O Unity não tem essa função, então a gente pode criar ela. Mais igual onSceneLoad, beleza? Só que é o seguinte, ó, essa função, por que está vermelho aqui? Sim, ela recebe dois parâmetros, tá? A cena e qual que foi o modo que ela foi carregada, tá? Que é SceneLoad, não, load scene mode aqui, ó, scene mode, beleza, ops, scene mode, caramba, Rider, me ajuda aqui. Beleza? Isso é para você poder deixar ela sobrecarregando aqui essa scene, beleza? Aqui não vai o isso, sem o ponto e vírgula, aqui, ó, sem a parênteses, não estou chamando ela aqui, eu estou só persistindo o callback, beleza? Então o callback é porque ela vai ficar salva e depois o próprio Unity vem aqui dentro e procura a função onSceneLoad e chama, beleza? Eu estou fazendo isso aqui do start para garantir que o awake já foi executado, a gente já pegou o objeto único na cena, né? Então tá bom. O que a gente vai fazer aqui nesse onSceneLoad, tá? Nós vamos testar se, tá, a cena que a gente acabou de chegar, .buildIndex, se ela é a cena 2, beleza? E eu vou fazer friamente calculado, tá? Inclusive já vamos arrumar isso aqui no nosso build settings. File, build settings. Tá faltando aqui, ó. Vamos colocar o menu config e eu quero que ele seja o 1. Ops, é o 1. Começa em 0, né? Claro. Começa em 0, eu quero ver se é o 1. Se for o 1, cadê o meu rider aqui? Se for o 1, eu sei que a gente está no menu de configuração, tá? Se esse for o caso, vamos colocar aqui uma referências para um slider, e eu vou chamar de audio slider volume, beleza? Audio slider volume, certo? Se isso for verdade, o que a gente faz? Vamos procurar, tá? Um audio slider igual audio slider não, um slider find object of type slider, e eu sei que vai ter, porque a gente vai estar na cena 1 e a cena 1 é o menu de configuração, tá? Então não vai ter erro, vai ter um slider aqui. Depois que a gente acha esse slider, tá? A gente precisa configurar um valor padrão, alguma coisa assim, e configurar também uma função que vai ser chamada toda vez que a gente modificar o slider. A gente pode fazer isso no editor. Se você vier aqui, ó, vamos lá no nosso menu config. O menu config, tá? Nós temos aqui o nosso audio slider, tá? E ele tem aqui, ó, onValueChange, tá? A gente pode pegar e adicionar objetos aqui, tá? Para poder manipular. Só que na cena que eu estou aqui, o Audio Manager não existe ainda, né? Ela está lá na cena principal e ela vai sendo carregada, certo? Claro que eu poderia colocar um prefab aqui, tá? A gente poderia injetar por editor, mas como é que eu vou fazer isso? Tá vendo que chama onValueChanged? A gente pode via editor acessar isso. Audio Slider Volume.onValueChanged, e esse cara recebe um delegate, certo? Ou seja, é um callback também, tá? Eu vou passar aqui para ele qual que vai ser a função que a gente vai chamar quando a gente modifica o slider, certo? Ou seja, onValueChange. Então eu vou criar aqui uma função chamada void on, não precisa chamar onValueChange, tá? Eu vou colocar onSliderValueChanged, certo? E isso aqui vai ser igual a um delegate por que ele não está completando aqui para mim? Ah, mais igual, ok. Delegate. Então, vamos fazer na marca então, assim, ó. Um delegate, e aqui dentro a gente passa on slider value changed, tá? Aqui desse jeito.
Será que eu só preciso desse mais externo aqui? Ponto onValueChange. Eu quero que o rider completa para mim aqui, para a gente não ter surpresas aqui. Então vou pôr assim, ó, New Slider Event. Ah, entendi. Acho que ele vai ser diferente aqui. Ele já deve ter alguma... Aqui, ó, Add Listener. Isso aqui. Ele já tem aqui um Add Listener, tá? E aqui dentro a gente passa o nosso Delegate. Beleza, agora sim. Tá? E vamos passar aqui uma função que vai ser um callback, que vai ser o nosso onSliderValueChange, tá? Viva o IntelliSense, né? Sem IntelliSense, isso aqui demora para sair, certo? Então a gente vai adicionar um listener no onValueChange, que vai ser, nós vamos delegar o listener para a função onSliderValueChange. Tá? Então, só de brincadeira, olha só. Vamos pôr um print aqui, ó. Mudou o valor do slider, certo? Só para a gente ver se vai funcionar esse nosso script aqui. Tá? Então vamos lá no menu principal. Vou deixar o console aqui. E vamos aqui clicar em configurações, certo? Ah, sim, claro, faltou um detalhe muito importante, né? O nosso botão aqui, ó, configuração, ele não tem evento nenhum nele aqui, né? Que é o botão config. Ó. Não tem nenhum clique nele aqui. O jogar tem, mas o on-click não. Então, maisinho. Nós temos aqui nosso Level Manager e ele que já tem aquela função Load Scene, só que agora eu vou passar o nome Menu Config. Menu Config. Beleza. Vamos testar isso daqui. Beleza. E ó, toda vez, deixa eu dar um collapse aqui, ó. Toda vez que a gente vai trocando o valor do slider, essa função ela vai sendo chamada. Tá? E aí, por enquanto, ela só printa as coisas. Tá? O que a gente vai fazer agora? Tá? Vamos aqui no Rider, certo? O nosso script Audio Manager, tá? Ele já consegue, então, achar o Audio Slider, certo? E toda vez que a gente modifica o valor, o que a gente vai fazer? Audio Source. Nós não temos uma referência para ele aqui? Não temos, então vamos fazer aqui agora. Audio Source. Audio Source. Esse aqui eu vou... Audio Source. Pode ser só esse nome mesmo. Audio Source. Vou chamar de BG de Background. Tá? Background. Aqui no Start, vamos pegar ela. Né? Audio Source Background igual a GetComponent Audio Source. E nós vamos manipular o volume dela. E o volume dela vai ser exatamente o que está no slider. Tá? Audio Source BG, ponto volume. Tá? Quando a gente faz isso aqui, ó, Audio Source.bg, a gente vai acessar essa propriedade aqui, ó. Audio Source.volume, a gente chega aqui, ó. Tá? Vai ser igual ao quê? O valor do slider, né? Audio Slider Volume.value. Então a gente vai ficar alterando o background a música de fundo com isso aqui. Então vamos lá, vamos ver se isso vai funcionar. Esse vídeo está ficando longo, já passou de 20 minutos. Configurações. Ó. Percebe que quando eu mexo no slider aqui, ó, olha o volume aqui, ó, tá indo juntinho. Tá? Então, não deve estar aí alto, né, para vocês, mas tá alterando aqui o valor direitinho, certo? Umas coisas que a gente precisa fazer também, a gente tem que ter uns valores iniciais aqui, porque tá meio bizarro, na hora que eu entro naquela página, o slider tá zerado. Então, eu pensei que o slider pode estar no meio do caminho, certo? Então, olha só, vamos criar uma função aqui chamada, vamos pôr aqui, ó, void initial slider initial audio settings, alguma coisa assim, tá? Porque vai ser o seguinte, ó, a gente vai usar aqui
uma variável, uma classe estática chamada Player Preferences, certo? Que ela funciona basicamente em chave e valor. Então você passa uma chave, que é uma string, e você pode salvar um valor float, um valor integer ou um valor string. Ela vai ser perfeita para a gente poder salvar esse volume de 0 até 1, ou seja, eu quero fechar o unit, quero voltar e vai continuar salvo, tá? Então, no start, vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos testar se essa chave existe. Ou seja, player preferences, tá? Player preferences, ou seja, valores de preferências, né, do player, uma classe estática. Isso aqui persiste no sistema de arquivos, tá? Do computador. Ponto. Eu quero verificar se já existe uma chave chamada volume. Eu vou criar agora. Tá? Se essa chave, se ela não existe, significa que é a primeira vez que eu estou rodando o jogo. Tá? Se essa chave não existe, então vamos lá. Player preferences, ponto, set float, ou seja, eu vou salvar um float e eu vou criar pela primeira vez aqui uma chave chamada volume, certo? E eu preciso passar um valor, tá? Eu vou colocar 0.5, tá? 0.5 aí como valor inicial, tá? Aliás, antes disso, eu já vou deixar audio slider volume ponto volume. Opa, não é o slider. Não é o slider que eu quero. Eu quero acessar o volume direto. Audio source bg ponto volume igual a 0.5f, tá? Ou seja, é a primeira vez que eu estou ligando o jogo. Por isso que essa chave não existe. E aí, depois que eu ligar pela primeira vez, eu vou fazer o jogo vir por padrão com o volume na sua metade. Então vai ser aí um valor default que eu estou escolhendo, certo? Ou seja, acabei de ligar o jogo pela primeira vez e eu nunca joguei ele antes, primeira vez, tá? Então não existe chave chamada volume e eu vou dizer que ele vem de fábrica com 0,5. Beleza? Caso contrário, tá? Caso contrário, significa que nós... Ah não, eu inverti a lógica aqui, ó. Se já tiver a chave, se não tiver a chave, ó. Eu inverti a lógica aqui, ó. Opa, vamos lá. Se nós já temos a chave, ou seja, essa chave já existe, tá? O que a gente faz aqui? Nesse ponto aqui do start, certo? A gente já achou o Scene Manager, né? Deixa eu ver se isso aqui já aconteceu. On Scene Load, isso aqui vai ser chamado, quando que a gente... Tá? Nesse ponto aqui, tá? O que eu faço? Acabei de entrar no jogo e já tem a chave, ou seja, o player já jogou uma vez. Então, ó, audio slider volume, tá? Ponto volume, não é o slider, de novo, viajando aqui, ó, é ao source ponto volume igual player preferences ponto get float volume, certo? Porque já existe a chave, né? Nós já jogamos isso aqui uma vez, tá? Então já existe a chave. Eu vou pegar lá o que quer que seja que esteja salvo e vou colocar para ser aqui o volume do jogo, tá? E aí o audio source, caso contrário, significa que não tem chave, tá? Então eu vou colocar o valor de fábrica, que é meio, e aí sim a gente vai criar a chave volume, beleza? Porque ela não existe, tá? Criei ela, maravilha, tá? Bom, então, depois que a gente acha o slider, tá? Para não ficar inconsistência dele estar lá no meio do caminho e a música tá alta, enfim, eu vou criar essa... Aliás, nem precisa disso aqui, a gente pode ir direto aqui, ó. Audio slide volume ponto value, certo? Isso aqui vai ser igual player prefs ponto, ou vai no áudio aqui, ó, audio source bg ponto volume, certo? Porque acabei de achar o slider, certo? Coloquei aqui qual que é a função que vai lidar com ele e para ele pegar o que já está tocando, né? Qual que é o som que já se encontra, que foi salvo, né? A gente faz o slider estar na posição já de acordo com o áudio, beleza? E depois que a pessoa começar a usar o slider, ela vai chamar essa função aqui. E conforme ela modifica o valor, eu quero alterar o valor da música e salvar esse novo valor. Então, player prefs ponto set float volume, o valor do slider, né? Audio slider volume ponto value. Beleza? Beleza, beleza?
Vamos lá. Espera ele compilar. Play. E a princípio não tem chave, né? Eu espero que a música esteja aí em 50% quando eu entrar aqui em configurações. Tá? Olha lá, mas ele está certinho no 0,87, 0,87. Se eu diminuir aqui um pouquinho, ó, diminuir para 0,16, certo? Toda vez que eu faço isso, a gente está chamando aqui essa função onSliderValueChange e eu estou modificando o valor do Player Preferences, certo? Então vamos aqui parar o jogo e vamos ver se vai ficar salvo isso daqui, certo? Parei o jogo, vou dar play e eu quero voltar, tem que estar naquele valor. De fato está lá, 0,16, tá? Vou pôr no máximo aqui agora, desliguei no máximo, parei de jogar, certo? Voltar a jogar e ele vai ler a chave, que ela já existe, lá está no máximo, e agora eu vou pôr aqui, zerei. Desliguei, liguei de novo. Beleza, tá zerado. Agora a gente precisa arrumar esse botão aqui, né? Para poder voltar e a gente continuar o jogo, certo? Então vamos lá. Nós já temos esse Level Manager aqui, tá? Eu vou aproveitar ele, vou colocar ele aqui na cena, no menu Config. Menu Config, Level Manager está aqui, o botão também está aqui, né? Canvas principal, cadê o botão? Aqui, ó, o botão voltar, vamos adicionar um evento aqui nele. Pega o Level Manager, chama aqui o Load Scene e a fase que a gente quer é o menu principal, né? Menu principal. Beleza, vamos aqui para o menu principal e vamos testar as coisas. Configurações, diminui pela metade, voltei e pronto. Agora a gente tem aquele barulhinho chique, né? Quando está mudando, ó. Nossa, ficou muito bom isso aqui. Oxi. E morreu. Subi na escada. E morreu. Beleza? Então tá. Então, pessoal, para o slider era isso, Player Preferences, e também nós modificamos aí, colocamos esse barulhinho, né? De quando o player dá uma pancada aí no inimigo. Beleza? Valeu!